Senador, eu peço para o senhor continuar conosco. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor sobre as pautas econômicas do Senado, mas antes, quem vai nos atualizar sobre todas essas tramitações é o repórter André Anelli de Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou inclusive sobre a tramitação desses temas econômicos. É isso, André? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Tiago. É isso mesmo. O presidente do Senado garantiu que a casa está empenhada em aprovar medidas econômicas que sustentem o regime fiscal. Rodrigo Pacheco disse que insatisfações pontuais não contaminam o sentimento geral de que com a economia não é possível brincar. Pacheco se referia principalmente à reforma tributária, que, segundo ele, vai ser votada ainda em 2023. Essas declarações foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. O presidente do Senado defendeu que a reforma tributária é importante para promover a simplificação tributária e o desenvolvimento econômico e que, por isso, espera ver a medida aprovada ainda no mês de novembro. Pacheco ainda classificou como temas igualmente importantes alguns projetos referentes ao judiciário. Entre eles, o projeto de lei que define as verbas indenizatórias. O presidente do Senado diz que a medida busca reduzir ou acabar com situações que ele considera como supersalários. Pacheco também voltou a defender a criação de mandatos para o Supremo Tribunal Federal, negando que as propostas sejam retaliações por supostas invasões de prerrogativas da Corte diante do Legislativo. Portanto, prioridade nesse momento, de acordo com Rodrigo Pacheco, é justamente então as votações da reforma tributária e também questões ligadas ao judiciário, principalmente relativas a verbas indenizatórias para não provocar os supersalários. Tiago. É isso. André Anelli nos atualizando, trazendo as informações. Eu já vou perguntar para o senador Efraim. Bom, senador, inclusive o Congresso Nacional ainda não aprovou a LDO. A questão das contas públicas está na ordem do dia por causa dessas discussões públicas entre Lula e Fernando Haddad. E a reforma tributária, senador, pelo menos aquela ideia de que já estivesse totalmente aprovada, inclusive com as mudanças que o Senado vai fazer pela Câmara, isso não deve se confirmar, porque estamos praticamente em novembro, né? Quais são as suas avaliações em relação a essa tramitação até o fim do ano, senador? Tiago, a reforma tributária ela está dentro de um cronograma que tem uma semana decisiva, que é a próxima. O senador Eduardo Braga apresentou o relatório, deu 15 dias para discussão. Essa é, vamos dizer assim, essa é a semana da travessia, né, dos últimos debates, das últimas discussões, e a deliberação, ou seja, o mata-mata começa semana que vem, é a hora das grandes decisões. Então, na terça-feira, na CCJ, se abre o processo de votação. Vamos ver o grau de consenso que é possível obter, porque a vontade do senador Rodrigo Pacheco é que seja votada na terça-feira na CCJ, a proposta, e na quarta-feira, dia 8, já vá a plenário. Então, nós temos esse desafio. Se for cumprido esse prazo, há tempo hábil para retornar à Câmara dos Deputados, que tem acompanhado as modificações feitas, né, tanto pelo GT da CAI, que eu coordenei, como pela CCJ, na pessoa do relator, senador Eduardo Braga, e pode ser que essas mudanças sejam bem acolhidas na Câmara do Deputado, e aí você consegue cumprir a meta, né, de encerrar o ano com a votação da PEC. Claro que existem divergências a serem superadas, reforma tributária não é para resolver a vida dos governos, não é simplesmente para aumentar imposto e arrecadar mais. A reforma tributária que nós queremos que seja aprovada é uma reforma tributária pelo olhar do contribuinte, do cidadão, do empreendedor. Reforma tributária para facilitar a vida de quem produz. Então, acho que é esse debate que está posto para a semana que vem e a gente espera, sim, que as modificações possam alcançar, assim como outros temas da agenda econômica. O Senado tem modulado seus efeitos, né, não tem passado da forma que o governo quis, foi o caso do CARF, foi o caso do arcabouço fiscal, mas também não tem derrotado nem arquivado as medidas. O Senado tem aprovado e é o que eu acredito que irá acontecer com essas medidas aí do fim da agenda econômica do final do ano. Senador, só para a gente fechar, o presidente do Senado também falou que o Congresso está disposto a apoiar o próprio governo na tentativa de buscar
a questão do déficit zero para o ano que vem. Os especialistas acham que essa meta já era difícil, né? E agora nós temos essa discussão em relação a isso. O senhor acha que o Congresso pode fazer o quê para que essa meta possa ser atingida, se é que vai ser atingida? Pelo menos o presidente Lula disse que não vai. Olha, o Congresso Nacional ele tem a serenidade e a responsabilidade com a agenda econômica. Usei o exemplo agora há pouco de que as medidas que o governo tem endereçado ao Congresso Nacional, elas têm evoluído e têm sido aprovadas, mesmo que com algum efeito modulado. Arcabouço fiscal, o CAF, a reforma tributária que está em andamento. O Congresso Nacional tem feito a sua parte. Agora, tem um ditado que diz, e se aplica muito bem a esse caso, de que ninguém é mais realista que o rei. Então, se o próprio governo não se colocar a missão e a responsabilidade de buscar o déficit zero, dificilmente, né, alguém no Congresso vai subir à tribuna para dizer, não, tem de ter mais imposto, tem que ser mais arrochado, tem que apertar a trava. Não é isso. Então, o governo ele tem a missão e a responsabilidade de endereçar e liderar o tema. O Congresso Nacional tem à disposição, sim, de ajudar nas medidas que forem encaminhadas. Senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza para atender a Jovem Pan. Boa semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Vamos falando, como eu disse, essa é a semana da travessia, deve ser uma semana mais morna, mas a semana que vem promete aí grandes emoções, especialmente com os temas da reforma tributária e o tema da PEC antidrogas, que está sob a nossa relatoria. Um abraço e uma boa noite a todos. Obrigado.